Olá, povo de Deus, terça-feira da 30ª semana do Tempo Comum, 27 de outubro de 2020. A nossa reflexão de hoje é a partir de Efésios 5, 21 a 33 e de Lucas 13, 18 e 21. O autor da carta aos Efésios adentra o universo da vida familiar e procura dar orientações aos cristãos que assumiram o seguimento de Jesus e se deixaram batizar na comunidade. A leitura fundamentalista do trecho de hoje provoca arrepios a ouvidos feministas mais afinados. Submissão é uma palavra muito forte. A insistência na submissão da esposa deve entender-se no contexto da sociedade patriarcal, em que a supremacia do homem era indiscutível e a mulher era considerada propriedade do marido. Lendo o livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 17, dentro do Código da Aliança, aí entendemos bem esse contexto. Vejamos: não cobiçarás a casa de teu próximo, não cobiçarás a mulher de teu próximo, nem seu servo, sua serva, seu boi, seu jumento, nada do que pertença a teu próximo. Percebe-se claramente que a mulher está no meio de outras propriedades do homem, ao lado do gado e dos criados. Nesse contexto, a mulher pertence ao homem como qualquer outro objeto de sua propriedade. Porém, o que é que avança no nosso texto? Também é visível que do marido é exigida uma nova postura, amor à sua mulher como ele ama seu próprio corpo. A relação de Cristo com a igreja como sua cabeça e o seu amor a ela são os parâmetros que devem normatizar a vida do casal. Podemos dizer que, lendo o texto todo, constatamos uma espécie de contradição na linguagem do texto, pois onde há amor não deve haver submissão. Se o marido ama realmente a esposa, entre eles não há necessidade de submissão, e sim de companheirismo. Assim se entende muito melhor a conclusão da nossa perícope de hoje. Por isso o homem deixará o pai e a mãe, unir-se-á à sua mulher e serão os dois uma só carne. Na prática, esse deixar pai e mãe é para os dois lados da relação conjugal. A mulher também precisa deixar pai e mãe. E esse deixar precisa ser entendido com profundidade. Quando o casal deixa que as famílias interfiram no seu relacionamento, as complicações são imensas. Os dois, como uma só carne, devem ter a chance de estruturar a própria vida sem interferências das famílias do homem ou da mulher. É bastante cultural o conflito entre nora e sogra, pois a mãe do filho homem muitas vezes pensa que outra mulher não cuidará do seu filho como ela. Bem, no nosso texto, a gente pode dizer: onde há amor, não precisa haver submissão, mas sim respeito e companheirismo. E por isso o nosso texto termina de maneira bem bonita. Cada um ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o seu marido. Lucas 13, 18 e 21. Segundo o esquema do Evangelho de Lucas, Jesus está fazendo o seu caminho rumo a Jerusalém. Trata-se de uma subida que indica um crescimento em vários sentidos. Subir geograficamente a Jerusalém, mas subida como crescimento do conflito entre Jesus e os poderes da Palestina do seu tempo. Crescimento ainda da expressão do reino de Deus, cada vez mais explícito na vida e prática de Jesus. Nos 4 versículos de hoje, temos 2 pequenas parábolas de Jesus comparando o reino de Deus
com o pequenino grão de mostarda e com uma pequenina quantidade de fermento, exatamente na contramão da expectativa dos seus compatriotas. Jesus compara o reino com coisas pequenas, insignificantes, enquanto todos esperavam coisas grandes e triunfalistas. Jesus apresenta sua proposta cravadas na humildade e na simplicidade. A comunidade, quando esse texto foi lembrado e escrito, passava exatamente pela situação da pequenez e da fragilidade. Quem ia querer assumir essa proposta praticamente de anonimato num mundo tão conturbado? Os seguidores de Jesus teriam que entender que tudo começaria quase que invisível, como o fermento na massa, mas que teria uma força transformadora inigualável. Assim foi com a proposta de Jesus. Nada de ostentação, nada de triunfal, mas transformador e decisivo na vida de quem a abraça. Na caminhada conturbada de nossa vida cristã, temos a possibilidade de perceber esse fermento constantemente nas nossas celebrações eucarísticas também. Receber a comunhão eucarística é, de fato, abrir-se ao efeito que Cristo provoca em cada um de nós. É transformar-se em cidadão, cidadã do reino de Deus, testemunhando o Evangelho em todas as dimensões da vida. Esse reino, sem ostentação e triunfalismo, tem um sinal claro na história: anúncio da boa nova aos pequeninos, aos pobres. Assim se manifesta também o Papa Francisco quando diz: se a igreja inteira assume o dinamismo missionário, há de chegar a todos, sem exceção. Mas a quem deveria privilegiar? Quando se lê o Evangelho, encontramos uma orientação muito clara. Não tanto aos amigos e vizinhos ricos, mas sobretudo aos pobres e aos doentes, àqueles que muitas vezes são desprezados e esquecidos, àqueles que não têm com que te retribuir. Não devem subsistir dúvidas nem explicações que debilitem esta mensagem claríssima. Hoje e sempre, os pobres são os destinatários privilegiados do Evangelho, e a evangelização dirigida gratuitamente a eles é sinal do reino que Jesus veio trazer. Há que afirmar sem rodeios que existe um vínculo indissociável e indissolúvel entre a nossa fé e os pobres. Não os deixemos jamais sozinhos. Um beijo no seu coração.